Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Clara. Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vim falar sobre o segundo livro da série A Passa Espelhos, publicado pela editora Morro Branco aqui no Brasil, que é o Desaparecidos em Luz da Lua, da Cristel Dabos. Seguinte, a Morro Branco me enviou esse livro depois que eu terminei Os Noivos do Inverno. Fiquei desesperada pra ler ele. Eu falei, olha, pelo amor de Deus, vocês dão um jeito aqui de me ajudar, porque o negócio tá desesperador. Como eu falei, esse é o segundo livro da série A Passa Espelhos. O primeiro livro é Os Noivos do Inverno, da Cristel Dabos, e já tem resenha aqui no canal. Se vocês verem, não, vocês vão ver sim. Eu vou colocar aqui no card, se vocês ainda não viram a resenha, pode ver. Se você ainda não leu Desaparecidos, não se preocupe, porque esse vídeo não vai ter spoilers, tá, gente? Esse livro foi lançado em 2019. Ele é um pouquinho maior que o primeiro livro, ele tem umas 70 páginas a mais. Todo mundo vivia me falando que esse é o melhor livro da série. E eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu tô indo com expectativas muito grandes? Mas isso totalmente não me atrapalhou em nada, porque as minhas expectativas foram cumpridas aqui, foram suprimidas, foram contempladas. Gente, que livro bom! Que livro bom! Se você quiser ver a minha trajetória de surto lendo esse livro, já tem o vlog de leitura dele aqui no canal, que eu também vou colocar aqui nos cards. Hoje eu vou falar mais aqui sobre o que esse livro se trata, sobre o que eu achei dele, porque no vlog eu não falo tanto, eu falo mais da minha experiência de leitura, enfim, como sempre, né, gente? Bom, depois do final de Os Noivos do Inverno, agora a Ofélia, nossa personagem principal, ela faz parte oficialmente da corte de Polo, né, da Cidade Celeste. A nobreza aí dessa cidade, dessa arca para a qual ela foi basicamente obrigada a se mudar depois que ela foi prometida em casamento para o Thorne. E aí a gente sabe que em Os Noivos do Inverno, a Ofélia ela passa basicamente o livro todo escondida por aquele ser um ambiente extremamente hostil para ela. Não só por ela ser uma estrangeira, mas também pelo fato de que ela é noiva do Thorne, uma pessoa que basicamente a nobreza inteira de Polo, um Polo inteiro odeia esse cara. Então ela corria muito perigo, mas aqui a gente vê que tá tudo às claras. Agora ela é oficialmente apresentada pra corte. Com isso, temos novos problemas, como já é de se esperar. Assim que a Ofélia passa a fazer parte agora da corte, ela precisa de um título e ela é nomeada vice-contista. Ou seja, ela fica encarregada de contar histórias pro Farouk, que é o espírito familiar que rege a corte e a arca, né, de Polo. A gente sabe que as arcas são regidas por esses espíritos familiares e o Farouk, ele é conhecido por ser extremamente frio e, enfim, muito poderoso mesmo. Dessa forma, a Ofélia, ela não apenas faz parte da corte agora, como ela está no centro das atenções. Ela é basicamente deixada à mercê do escrutínio de todos os nobres. Ela é jogada aos holofotes, ela se torna suscetível à opinião de todo mundo ali da corte. Ou seja, essa menina vai passar por várias humilhações e provações, né? E uma coisa muito importante, gente, é que a base da corte do Farouk são as ilusões. A base da parte alta dessa cidade, onde vive a nobreza e tudo mais, são as ilusões. Tudo ali é maquiado com ilusões óticas, principalmente, que disfarçam toda a realidade, que faz tudo parecer um sonho, uma coisa linda, perfeita, mas na verdade é tudo podre, inclusive as pessoas, principalmente as pessoas. E a Ofélia, ela é uma das únicas pessoas ali que é capaz de colocar isso em xeque, porque afinal de contas ela tem a habilidade de ler os objetos, ela é uma leitora. Basicamente ela tem um poder que anula essas ilusões. Esse fato de que ela é uma leitora não é perigoso para a corte por causa das ilusões, mas sim por causa das mentiras, das tramóias, da corrupção. Ela é uma pessoa que pode ver a verdade por detrás dos objetos, então ela pode basicamente desmascarar pessoas, tramóias, maquiagens. Além de, como eu falei, ela ser noiva do Thorne, que é um cara que tem um senso de justiça muito forte e ele quer fazer as coisas direito e ele quer combater a corrupção ali. Então ele já é inimigo público ali de todo mundo. E ela, por tabela, também é. E é interessante pensar como que muitas vezes, estando nesse começo do livro, a Ofélia percebe que ela preferia viver entre os criados do Luz da Lua, viver como uma servente do que tá ali no meio daquelas pessoas e possui uma posição de destaque. Ela prefere ser invisível do que tá ali. Isso é muito interessante. E o que acontece, né, no plot central do negócio? Pessoas começam a desaparecer misteriosamente no Luz da Lua, na Embaixada da Luz da Lua, que teria que ser, na verdade, o lugar mais seguro da Cidade Celeste, porque é um asilo diplomático, ou seja, é o lugar que as pessoas da corte têm que se sentir seguras. E elas começam a sumir, sem deixar rastros nem nada. A Ofélia, então, se vê envolvida no meio de uma investigação, ao mesmo tempo que ela também começa a ser ameaçada constantemente dentro da corte. E ela se dá conta que a única pessoa que ela pode confiar, provavelmente,
é o Thorne. Aqui eu já começo a ficar nervosa. Bom, eu tenho muita coisa pra falar desse livro, muita coisa. Eu realmente poderia ficar aqui horas falando. Esse vídeo poderia ter umas 2 horas, tranquilamente, que eu ainda ia ter mais coisa pra falar. Quanto mais eu converso sobre esse livro com alguém que já leu, especificamente com Dona Adriele, né, a Adrieloca, eu descubro mais coisas interessantes sobre essa história, mais coisas que podem ser debatidas, interpretadas. Tem tanta coisa aqui, gente, que fica até difícil guardar na memória tudo que tem aqui. Tem muita coisa boa nesse livro. A gente vê que esse livro acaba se desenrolando como um quebra-cabeça mortal, e no meio disso a gente pode observar um crescimento gigantesco da Ophélie. E a gente também conhece cada vez mais o interior do nosso outro protagonista, Thorne. Não só porque ele tá bem mais presente aqui, mas também porque, assim, situações propícias. Nesse livro, respostas são dadas em relação ao world building, ou seja, a gente conhece mais sobre o universo, sobre o passado dos misteriosos, espíritos familiares, que são figuras que são muito distantes no primeiro livro. Aqui a gente tem uma coisa muito mais substancial em relação a isso, sabe? Isso tudo dá um caráter mais profundo pro livro do que o primeiro. A gente vê uma profundidade bem maior. É como se no primeiro livro a gente ainda tivesse que passar por várias ilusões, assim, fazendo uma metáfora. E aqui a gente começa a conhecer esse universo e esses personagens de uma forma muito mais profunda, muito mais detalhada. A aventura da Ophélie aqui se torna cada vez mais perigosa, porque ela tá agora no centro de tudo. Ela é obrigada a lidar com aquilo e dá pra perceber que ela faz isso. Ela faz isso da forma dela, mas ela faz isso. Assim, às vezes nos trancos e barrancos, às vezes a gente percebe que ela tem um pequeno domínio da situação, mas ela começa a entender como que aquele lugar funciona e ela começa a tomar atitudes, entendeu? O que não vai impedir ela de cair em armadilhas, em ser sacaneada, mas assim, a gente vê que existe uma força, a gente vê um fortalecimento dessa personagem aqui. E além de estar no centro de todo o perigo, ela ainda desconhece muitas coisas que ela vai descobrindo aos poucos nesse livro aqui. A gente percebe que a Ophélie, ela se torna muito mais consciente de tudo nesse livro. Isso é muito bom de se ver, de se ler. O que é muito interessante é que a gente percebe que quanto mais conhecimento você possui nesse lugar sobre as coisas, mais perigo você corre. Então, quando eu falei, a Ophélie, ela quer investigar as coisas, ela quer saber as coisas, ela vai correr cada vez mais perigo. Descobrir a verdade sobre todos esses mistérios é basicamente colocar um alvo nas próprias costas. E é justamente o que a Ophélie tenta fazer o livro todo. Mas quem é que pode culpar ela, né, gente? Ela é muito determinada, ela não deixa as coisas assim, por assim mesmo. Ela quer ir atrás de respostas, principalmente porque aquele vai ser o lugar que ela vai ficar pelo resto da vida dela, porque ela tá se casando com o cara dali. E assim, a contrapartida disso é que o Thorne tenta deixar ela na ignorância o máximo possível. Por quê? Por que será, meus amores? Porque ele quer proteger ela. Literalmente, porque tem coisas que se ela saber, a vida dela vai correr perigo. A vida dela já está correndo perigo, mas ele não contava com isso. Eu acho muito linda a relação Ophélie e Thorne nesse livro. Eu fiquei muito com essa impressão de que a mensagem que é tratada aqui em relação ao romance é que o amor ele pode existir por diversos motivos e crescer de diferentes formas e sob diversos aspectos. Não são sempre aqueles que a gente considera os melhores ou os mais convencionais, assim. Existem diferentes formas de você amar uma pessoa. E isso é muito bonito, porque, primeiramente, é fiel aos personagens, à personalidade deles, às suas trajetórias também, e também por ser autêntico e muito, muito humano. Isso em um universo, mais especificamente em um ambiente, onde parece que as pessoas vão perdendo cada vez mais a sua humanidade, por estarem tão rodeadas de magias, tecnologias. Tudo começa a parecer, assim, muito distante. As pessoas, principalmente ali no polo, elas estão sempre atrás de muito poder, com toda aquela coisa da ganância, da sujeira. A gente vê que tem poucas pessoas ali que são realmente humanas, assim, entre aspas, né? Como eu falei, o romance aqui, ele é bem mais presente que no primeiro livro, mas ainda assim continua aquela coisa sutil, mas a gente vai percebendo que vai sendo criada uma base de confiança entre os dois personagens, e eles entram aqui no processo de perceber esses sentimentos, admiti-los e fazer algo em relação a isso. Não apenas fingir que não tá nada acontecendo, né? Ai, eu chego a passar mal. Eu falo que eu chego a passar mal. Eu gosto muito da forma como a autora dá pistas pro leitor aqui. Não apenas sobre os mistérios a serem resolvidos e tal, dos desaparecimentos e dos personagens e tudo mais, mas também sobre os sentimentos das personagens.
No primeiro livro, a gente conhece Ofélia e o Thorne. Aqui a gente consegue entender eles. Ao mesmo tempo que eles passam a se conhecer melhor, a gente começa a entender eles melhor e eles começam a se importar cada vez mais um com o outro. E uma coisa simplesmente maravilhosa sobre esse romance aqui é que o Thorne, gente, com aquela personalidade dele de um bloco de gelo, vai pensando na geleira glacial, um negócio assim terrível. Ele demonstra mais sentimentos que a Ofélia. Isso não é normal. Geralmente a gente tá acostumado com alguns clichês de comportamentos de personagens dentro do romance, né? Do negócio do romance. Como eu falei aqui, não é um romance, assim, convencional, porque ele mostra que o amor pode ocorrer e crescer e ser cultivado de diversas maneiras e sobre vários aspectos. A personagem feminina aqui, ela tá muito ocupada tentando esconder os sentimentos dela mesma. Ela se faz de doida, ela se faz de maluca. E assim, teoricamente, essa é uma personagem mais sensível que o personagem principal, porque o personagem principal é um cara com um passado, como eu falei, ele é um cara frio, calculista, com um passado difícil. Ele é grosso, ele é muito prático, ele é cético, ele é tipo matemática, exatidão, precisão, justiça, etc. Então, o que isso tudo passa pra gente? Um bloco de gelo. Mas aqui, ele é a pessoa que toma iniciativa, ele é a pessoa que demonstra mais sentimentos. Enquanto a Ofélia, ela tá, tipo, se fazendo de maluca. Ela não quer admitir as coisas, ela não quer ir atrás das coisas. E, teoricamente, a gente pensa, seria a garota aquela demonstrar mais sentimentos? Porque, nesse caso específico, ela vem de um lugar no qual ela aprendeu a demonstrar mais sentimentos do que o Polo, né? Porque ela veio de Anima, um lugar onde, como eu falei na minha resenha de Os Noivos do Inverno, todo mundo é familiar, é um ambiente mais propício à fraternidade, à demonstração de sentimentos, ao amor. Mas, como eu falei, não. Quem demonstra aqui mais sentimentos é ele, não ela. Ela fica muito louca tentando se fazer de maluca e fingindo que não tá nada acontecendo. Resumindo, gente, temos aqui expansão de universo, desenvolvimento de personagens, slow burn, finalmente chegando a algum lugar. Temos um plot quebra-cabeça, com um mistério que se encerra, assim, no final, parte dele, mas que deixa ganchos pro próximo livro. Basicamente, é um buraco que quando mais você cava, mais fica fundo. A gente tem um começo, meio e fim de um plot, mas a gente tem outros plots que ficam como gancho, assim, pro próximo livro. E o final, gente... Como eu começo a falar sobre esse final? Esse final consegue ser ainda pior do que o do primeiro livro. Tudo que eu falei no meu primeiro vídeo de resenha sobre reviravoltas, plot twist, isso tudo continua sendo verdade aqui. Eu consegui pegar algumas pistas sobre o mistério, eu desconfiei das pessoas corretas, mas ainda assim, tudo aqui se torna muito surpreendente, os caminhos que as personagens vão tomando. Você vai levar um susto. Você vai levar um susto, assim? Você vai... Vai tranquilo. A gente também conhece um pouco mais a fundo alguns personagens secundários aqui, como Archibald, que é o embaixador do Farouk, e que a gente começa a perceber que existe muito sobre ele que a gente ainda não sabe, e que aquilo que ele mostra é literalmente só uma máscara. Meu Deus, a relação da Ofélia com a família dela nesse livro, ela tomando a iniciativa das coisas. E tem frases de efeito aqui, Berenilde, momentos emocionantes, dor. Gente, tem tanta coisa aqui, mas tanta coisa aqui. Eu falo sério pra vocês, não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. Tudo que faz um livro de fantasia ser bom tem aqui, e ainda de uma forma diferente de qualquer outro livro de fantasia que eu já tenha lido. Isso aqui me deixou 100% obcecada. Eu não tenho palavras, eu tô muito ansiosa pra ler A Memória de Babel, que é o terceiro livro. Esse final aqui... Eu acho que eu nem preciso falar, mas foi um 5 estrelas favoritado, com certeza um dos melhores que eu li esse ano, posso falar com propriedade. Esse livro e o primeiro, eles são tão diferentes, mas tão bons, cada um do seu jeito, da sua maneira, enfim, não preciso, né? Assistam meu vlog de leitura, lá tem as minhas reações, eu simplesmente não aguento mais. Bom, gente, essa foi a minha resenha de Desaparecidos em Luz da Lua. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês já leram esse livro, me contem aqui embaixo, vamos conversar. Se você gostou do vídeo, por favor, clique em gostei. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser comprar qualquer coisa, utilize o meu link da Amazon, que você vai me ajudar muito. E sem pagar mais nada por isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo.